Nos últimos 2 dias, assistimos à visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à Inglaterra. De acordo com a imprensa internacional e com algumas informações em campo, nós vimos que centenas de milhares de pessoas se manifestaram nas ruas contra Trump, em cima de uma série de atrapalhadas que ele teria cometido. Nesse sentido, o que deveríamos perguntar é o que está por trás dessas atrapalhadas e, ao mesmo tempo, qual é o real papel de Donald Trump. Em primeiro lugar, para fazer uma análise, colocando os vários elementos, uma análise objetiva, científica, ou mais científica possível do acontecimento, ou seja, usando o método materialista dialético que envolve interpretar a realidade em cima do desenvolvimento e da luta interna entre os vários fatores, e que seriam os setores de classe e as classes sociais, nós vemos que a crise na Inglaterra é fenomenal, e nos Estados Unidos também. Na Inglaterra, nos últimos dias, tivemos o Brexit, onde dois ministros principais do governo, da extrema-direita, que faz parte do apoio da primeira-ministra conservadora Theresa May, renunciaram. Um deles foi o ministro das Relações Exteriores, Boris Johnson, e outro, o ministro do Brexit, da saída da Inglaterra da União Europeia, chamado David Davis. Então, chega Trump lá com uma série de agendas em cima de uma crise enorme aberta com a Europa, entre os Estados Unidos e a Europa, e isso abre um repúdio fenomenal contra Trump. Agora, o que estiveram por trás dessas manifestações? A situação é muito parecida com o que aconteceu quando Trump foi eleito, onde o Partido Democrata chama protestos contra Trump, em cima desse discurso de extrema-direita que ele tem, e os protestos, até certo ponto, desbordam, são controlados ainda, mas se tornam gigantescos no país inteiro. Na Inglaterra, o que nós tivemos foram protestos enormes também, em grande medida chamados pelo Partido Trabalhista, mas até tinha um certo apoiozinho, meio camuflado, dessa ala mais centrista do Partido Conservador inglês e britânico como um todo. Então, nesse sentido, Trump aparece como uma espécie de palhaço. Esse é o principal ponto que deve ser analisado. Trump, de fato, já não é mais Trump. Esse que é o grande ponto. Trump é uma espécie de rainha da Inglaterra, onde o governo Trump já não existe mais, conforme ele foi eleito. Quase 15 dos principais dirigentes do grupo de Trump foram todos colocados escanteio para fora, a começar por Steve Bannon, que foi o grande estrategista, um gordinho da extrema-direita, que agora voltou para o site que ele controlava anteriormente, e que ele foi o verdadeiro articulador da vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. Ele foi colocado para fora. Michael Flint, um general ligado até certo ponto ao governo russo, mas que era um dos elementos principais do governo Trump, chegou a ser conselheiro de segurança nacional, ele também foi colocado para fora. O governo inteiro foi implodido. Tudo bem, eram todos extremas-direitistas? Eram extremos-direitistas, mas, ao mesmo tempo, eram elementos que não estavam controlados diretamente, estreitamente, que eram da confiança total do chamado Deep State, o Estado profundo norte-americano, que seriam os organismos centrais do governo norte-americano, que estão vinculados aos monopólios, às grandes multinacionais.
E, nesse sentido, nós tivemos que o governo Trump foi convertido aos poucos num governo controlado por 4 generais, como, por exemplo, o general Pompeo, que se encontra hoje à frente da CIA, que foi secretário do Departamento de Defesa, e pelos chamados neoconservadores, do qual poderíamos destacar a Paulson. Paulson foi um dos elementos desses falcões ou neoconservadores que se encontrou à frente do governo de George Bush Jr. e que empurrou o governo de George Bush Jr. à guerra do Iraque e do Afeganistão. Esse tipo de elementos são que estão dando as cartas nos Estados Unidos hoje. Portanto, o governo norte-americano hoje é um governo, sempre foi uma ditadura, mas hoje é como se pudéssemos dizer assim, é um governo cívico-militar, mas principalmente controlado por uma troika de generais diretamente ligados à grande capital. Como se fosse o governo do Pinochet ou do Videla. Governos altamente repressivos, só que nos Estados Unidos não chegam a ser abertamente assassinos, mas num país que está abertamente onde existe um grande número de cadeias, campos de concentração para todo lado no país, uma população carcerária imensa, onde foi aplicado o ato patriótico, que é a lei antiterrorista na versão inicial, em 2001, onde os direitos civis estão cada vez mais reduzidos e estão se tornando pó. E, nesse sentido, o que nós vemos que, por trás dessa situação toda, temos o aprofundamento da crise capitalista mundial, onde a taxa de lucro do grande capital simplesmente veio abaixo. E, nesse sentido, o que nós vimos é que, de acordo com a revista The Economist de janeiro do ano passado, nos últimos 5 anos, essa taxa de lucro teria caído 25% em 5 anos. Então, o que isso significa? Que a situação é dramática, que o grande capital não consegue mais extrair lucros da produção. O bolo da riqueza social está diminuindo. Por que Trump foi à Inglaterra? Acontece que as contradições em escala mundial para salvar os lucros do grande capital estão aumentando de maneira aterradora. E, nesse sentido, os Estados Unidos procuram salvar o próprio bolo, o próprio market share, o seu próprio controle do mercado mundial. E, nesse sentido, por exemplo, aconteceram o aumento das tarifas das importações contra a China, mas não somente contra a China, também contra aliados muito próximos, como a Europa. Então, as taxas contra o aço afetaram também o Japão e principalmente a Europa. As taxas contra a importação de veículos afetaram a Europa também. E isso criou toda uma série de contradições. A partir daí, o Donald Trump, que, conforme acabamos de dizer, não é mais Donald Trump, é uma rainha da Inglaterra, desse governo de generais e de elementos da extrema-direita que controla os Estados Unidos, ele foi à Inglaterra porque ele pretende fortalecer a relação com a Inglaterra enquanto a relação com a União Europeia vem abaixo, que, de uma maneira contraditória, se aproxima da China e da Rússia, que cria isso um problema enorme para os Estados Unidos. Donald Trump queria, por exemplo, que a Europa como um todo aumentasse os gastos militares da OTAN para 2%.
Já na Inglaterra, há uma movimentação enorme para que isso não aconteça. Os gastos da Inglaterra, da Alemanha, não chegam a 2%. Aliás, não chegam a 1%, sendo que os Estados Unidos impõem que sejam 2%, para manter a defesa da Europa pelos norte-americanos. O número de soldados norte-americanos na Alemanha também caiu brutalmente. E, por outra parte, tem toda uma movimentação para que a Alemanha tenha seu próprio exército e acabe com a defesa em formato de guarda-chuva dos Estados Unidos. Então, Trump vai para o país do qual tem maior proximidade, que é a Inglaterra, para tentar avançar em cima dessa política. Inclusive porque o que tem acontecido é que essa política de salvar os próprios lucros contra os lucros dos demais grupos capitalistas, ela tem levado a que os europeus também tenham reagido. Por exemplo, um dos mantras da política norte-americana no momento é aumentar as sanções contra o Irã. E no aumento dessas sanções, o que tem acontecido? Que a Europa, que esteve à frente das negociações do acordo militar, aliás, o acordo nuclear com o Irã, não tem estado de acordo com isso. E o que tem feito? A União Europeia, a Comissão Europeia, soltou nos últimos dias uma espécie de decreto pelo qual apoiaria as empresas europeias que tivessem negociações com o Irã e que fossem sancionadas pelos Estados Unidos. Isso se trata de um aumento das contradições entre a Europa e os Estados Unidos gigantesco. Já passou das sanções e contra-sanções a empresas, como, por exemplo, as sanções à Volkswagen, por conta das emissões excessivas de poluentes nos motores a diesel, e contra o banco Deutsche Bank, que depois foi retaliado pela União Europeia com sanções contra a Apple. Foram sanções na casa dos 14 bilhões de dólares. Já foram grandes. Mas isso aqui já é um problema político muito maior, onde se trata a política geral, que já não avança mais naquele bloco único que foi formado a partir da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, por exemplo, ele tem um tratado com a Rússia que vai contra as sanções, mas de maneira mais do que aberta. Se trata do Nord Stream 2, que seria aquele segundo gasoduto de fornecimento de gás da Rússia, de gás que vem da Sibéria e passa por São Petersburgo, até o norte da Alemanha, e que está totalmente contra as sanções impostas pela União Europeia a partir da guerra civil na Ucrânia e da anexação da Crimeia, da Península da Crimeia, pela Rússia em 2014. A Alemanha passou por cima disso. E nesse momento, que nós não devemos esquecer, isso aqui é extremamente importante, há um bloco formado entre a China e a Rússia, onde a China está se projetando como uma nova potência imperialista mundial. Nós vamos fazer, nos próximos dias, mais um novo vídeo sobre isso. E, inclusive, o nosso Hangout da terça-feira será sobre exatamente esse assunto. Esse problema relacionado sobre aumento das contradições de um novo bloco que se forma encabeçado pela China e secundado pela Rússia. Então, dentro desse contexto todo, o que nós temos como informação importante? O principal parceiro econômico da Alemanha nesse momento não é mais os Estados Unidos, é a China. Isso nós vamos deixar para avaliar no outro vídeo. Mas nesse momento, voltando à questão da visita do Trump à Inglaterra, o que nós temos é a tentativa
do governo norte-americano de segurar os cacos dessa aliança com a Europa Ocidental, principalmente com a Alemanha, em momento em que a própria Inglaterra se encontra numa crise fenomenal, onde os ministros principais da saída da Inglaterra estão abandonando o barco, por conta de que eles gostariam de entrar num confronto direto contra a União Europeia, mas uma ação perigosa, por isso a direita está rachada. E os Estados Unidos tentam intervir nisso, e quando Trump aparece lá, ele é tratado como um palhaço, onde as contradições do próprio regime inglês estão sendo jogadas para as costas do coitadinho, entre aspas, Donald Trump. Todo mundo está fazendo ele de imbecil, isso que é a verdade. O governo da direita, Theresa May, por baixo do pano, incentivou essas enormes manifestações contra Trump, como dizendo, tá vendo, o problema está nesse maluco aqui, que ele tem toda uma série de pautas políticas contra as mulheres, contra os gays, contra os imigrantes, contra os negros, etc. Já para o governo da direita é ótimo, porque desvia o problema da enorme crise interna para um bobão da corte, Donald Trump. Para o Partido Trabalhista, é uma coisa parecida. Vai o elemento da esquerda do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, e faz todo um discurso super esquerdista inflamado na frente na própria Praça Trafalgar, um centro principal de manifestações em Londres. Para a União Europeia, até que é um papel interessante. Aparece um bobão, babaca, que dá uma certa unidade para as principais potências lideradas por Alemanha na Europa, para tomar uma série de outras medidas contra as sanções norte-americanas e em prol da aliança com a aliança hiper contraditória, mas aliança, ao fim e ao cabo, com a Rússia e com a China. E para o Estado real norte-americano, o Deep State, é ótimo porque o Donald Trump é um palhaço, é um tipo Ronald Reagan caricaturizado. Ele é um bobo da corte, onde ele, de fato, já segue, basicamente, a política dos militares e dos neoconservadores. Portanto, essa visita, o que nós temos, uma visita contraditória, mas que, em primeiro lugar, como tese número 1, demonstra a crise fenomenal política como reflexo do aprofundamento da crise econômica mundial que se generaliza cada vez mais. Que do lado dos Estados Unidos e da Europa é fenomenal, e nós estamos tendo uma espécie de respiro para essa crise em cima da política da China, que é a política do novo caminho da seda, mas que leva junto a política do Made in China, da qual nós já temos falado, 2025. E isso leva ao aumento das contradições de uma maneira gigantesca entre uma potência imperialista, que não é imperialista ainda, mas que está tentando se converter em tal, a China, e o imperialismo norte-americano do outro, com a Europa zanzando entre um e outro, obviamente, mais tendendo para o lado dos Estados Unidos, por toda uma série de razões, interesses próprios, mas cada vez mais pulando a cerca com mais frequência. O que tudo isso aí tem a ver com o Brasil? Bom, para o PT, para os intelectuais universitários, que se trata de uma esquerda burguesa, integrada ao regime, e ao mesmo tempo uma esquerda, quando se trata de intelectuais, impressionista, metafísica, que vê tudo como água parada, contra-revolucionária e antimarxista, não vê luta de classe, não vê interesse nenhum em jogo, idealista, tudo seria o que tem na sua própria cabeça, que tem como objetivo principal conter o movimento de massas,
que leva tudo para uma luta jurídica, sendo que no Brasil tem um golpe de Estado imposto pelo imperialismo e que, a partir do próprio Lula, tudo seria luta jurídica. Ou seja, luta jurídica num momento em que o judiciário é controlado de uma maneira tão nojenta pelo imperialismo norte-americano, já é um pouco estranho. Agora, luta contra o imperialismo sem mobilizar as massas que nem o PT faz, já é mais do que estranho. E, ao mesmo tempo, levar tudo para eleições tão calhordas, tão controladas, tão já jogo de cartas marcadas como nunca aconteceu no Brasil agora, é já o extremo da calhordice. Tem que ter, assim, muito estômago para engolir um negócio desse. Agora, o ponto é assim, o que tem a ver com o Brasil, independentemente dessa política hipercalhorda dessa esquerda burguesa, é muito simples. A crise do imperialismo norte-americano é fenomenal, é muito profunda. E, nesse sentido, o que nós temos é, voltando à tese principal, que a nossa esquerda se recusa a analisar essa tese, nem que matem a mãe dela, porque ela não está interessada em analisar nada. Ela está interessada em salvar os próprios cargos, o seu próprio privilégio na burocracia do PT parlamentar, na burocracia sindical, na burocracia universitária, etc. Então, o ponto qual é? A realidade. O grande capital precisa salvar os lucros. E essas dificuldades todas que o imperialismo norte-americano está vivenciando na Europa, por conta do aumento dessas contradições, em primeiro lugar com a Alemanha, pela primeira vez nos últimos 70 anos, na região Ásia, e principalmente na região Pacífico, pelo aumento da pressão dos chineses, que tem aumentado a penetração em toda uma série de países, o aumento das relações entre a China e o Oriente Médio, aumento das relações entre a China e a África. Então, sobra o quê para o imperialismo norte-americano? Sobra nós, os imbecis de sempre. Quem é? A América Latina. Por quê? Porque a América Latina é o próprio quintal traseiro dos Estados Unidos. Então, o aperto vem contra a América Latina, em primeiro lugar. E, em primeiro lugar, vem contra as principais potências regionais. Vem contra a Argentina. A Argentina, a situação é hiperexplosiva. Contra o Brasil,